O UFC 310 encerra o ano de pay-per-views da organização, novamente com o brasileiro fazendo a luta principal. Teremos Alexandre Pantoja defendendo o cinturão peso mosca da organização contra Kaya Asakura, contratado recente lá do Rising, diretamente do Japão, diretamente do Oriente. Vou contar pra você um pouco sobre a história do Kaya Asakura, esmiuçada nesse confronto no vídeo de hoje. Então convido você a deixar o like, se inscrever no canal e vambora pra resenha. E a luta principal do 310 é o quinto main event capitaneado por brasileiros em 2024. Todos eles, os 5 main events, foram por brasileiros também que tinham um prefixo Alex, 2 vezes o Pantoja no 301 e agora no 310, e 3 vezes o Poatan, o Alex Poatan, 300, 303 e 307. Essa luta também será, se tudo der certo, a terceira defesa de cinturão do Pantoja, quarta vitória dele em lutas por cinturão dentro do UFC. Somando esses números, ele consegue se afastar um pouco mais do Brandon Moreno e do próprio Daiko dentro da categoria na história. Fica só bem atrás ainda do Demetrius Johnson, que tem 12 vitórias em luta por título e 11 defesas de cinturão. Essas 11 defesas, inclusive, que superaram Anderson Silva como o maior número de defesas em todas as categorias dentro do UFC. Mas, Tarso, por que o UFC foi contratar um cara lá do Rising pra disputar o cinturão? Cara, vamos olhar pro top 10. O Royval já perdeu pro Pantoja, Brandon Moreno também. O Albazi vem de derrota, o Kai Kara-France perdeu pro Pantoja lá no TUF. Kaya Asakura é um nome mais fresco pra essa categoria, um nome que traz uma novidade. É um atleta que foi contratado pelo UFC com a possibilidade de lutar no peso mosca e no peso galo. Então acho que o UFC observa a oportunidade de colocar ele no peso mosca para dar aquela infusionada de energia, dar uma movimentada, gerar um pouquinho mais de atitude. No curto e médio prazo, a categoria não ofereceu nenhum nome para o Alexandre Pantoja enfrentar. No 301, no começo do ano, muito se reclamou do Eseg, que enfrentou o Pantoja, que estava fora do top 5 e teve a chance pelo cinturão. Mas o Kaya Asakura merece essa chance pelo cinturão? Merece, é bom lutador. Tem 21 vitórias, 4 derrotas, 13 nocautes na carreira, nunca foi finalizado. 2 vezes campeão peso galo do Rising e uma vez vencedor do GP. Enfrentou uma competição dentro do Rising competente. Teve bons momentos e maus momentos, porém quando perdeu dentro da organização, dentro do ringue do novo Pride, perdeu contra nomes relevantes. Por exemplo, amassou e foi amassado pelo Chuji Higuchi para conquistar e perdeu o cinturão peso galo pela primeira vez lá no Rising. Da mesma forma, venceu a primeira luta, mas perdeu a revanche pro Manel Cap também quando valia cinturão peso galo. E o outro atleta venceu a Asakura dentro do Rising foi o glorioso Hiromasa Ojikubo, também mais conhecido como ex-campeão do Shoto e o cara que venceu o Pantoja lá no TUF 24. E outro detalhe curioso é que como o prêmio do TUF 24 era disputar o cinturão, a final ainda foi uma exibição, ainda foi dentro da casa. Então o Ojikubo perdeu a final pro Tim Elliott e não recebeu a oportunidade de lutar realmente no UFC, num evento do UFC. Então fica aí esse infortúnio detalhe pro nosso querido Hiromasa Ojikubo. Voltando ao Asakura, ele lutou só 2 vezes desde janeiro de 2022. São 2 vitórias, é bem verdade, mas é um período longo para poucos confrontos, poucas aparições e ainda enfrentando lesões no joelho. O Asakura também não atua como peso mosca desde 2017. Fez a maior parte da carreira, inclusive os melhores highlights como peso galo, batendo 61 quilos. Mas é bem verdade que segue o exemplo do próprio Yoriguchi e do próprio Manel Cap, que no Rising lutavam de peso galo, mas indo pro UFC atuavam de 57. O Yoriguchi lutou primeiro no UFC, depois foi pro Rising, e o Cap fez o caminho contrário, o mesmo caminho que tá fazendo o Asakura agora. Por mais que o tempo de preparação seja longo, é de se notar se a recuperação do Kaya Asakura para os 57 quilos vai ser boa. É a primeira vez que ele vai bater o peso desde os 24 anos de idade. Hoje, com 31, é de se notar se a máquina mudou um pouquinho dos seus parâmetros, né? Se a regulagem mudou um pouco. O Asakura era uma criança problemática que tem a base dele no boxe. Apesar de ter começado realmente na arte marcial, no karatê, no sumô, ter praticado também judô, foi o boxe, foi a nobre arte que realmente brilhou os olhos do rapaz. Talvez o vôlei, né? Ele gostava muito de jogar vôlei quando era menor, tem esse detalhe, porém 1,73 m de altura, ficou claro que vôlei não seria um futuro para ele. Mas no boxe, na nobre arte, no pugilismo, ele realmente se apaixonou pela arte marcial e aí migrou no futuro para o MMA. Então em pé ele é muito contundente, um atleta que tem um direto e um cruzado com a mão de trás pesadíssimo, consegue encerrar lutas dessa forma. Outro detalhe forte dele em pé é a joelhada na linha de cintura. Ele consegue punir bastante os adversários com esse tipo de golpe. Então é de se ficar atento com os golpes contundentes em pé, e no solo é um atleta que busca também muito mais o dano do que necessariamente o domínio de posição. No Rising ele utilizava muito tiro de meta, coisa que não é permitida no UFC. Você pode usar agora aquela nova cotovelada de cima para baixo, porém existe um caminho muito grande desde uma cotovelada até um tiro de meta. Vamos ver como é que o jogo dele vai se adaptar ao UFC. Será que ele vai buscar fazer um jogo mais de técnica, um jogo mais de posicional? Não sei, vamos ver. Ele é um atleta muito perigoso nos primeiros 10 minutos de luta, tá bom? Depois
Depois disso, se ele não consegue tirar o adversário de dentro do ringue, ele costuma dar uma pequena arrefecida. Eu posso estar enganado, mas eu acho que ele nunca teve nem programado para fazer 5 assaltos, muito menos chegou após o terceiro. Todas as lutas dele foram até 3 rounds, então é a primeira vez que ele vai lutar nos Estados Unidos, a primeira vez que ele vai fazer um main event de UFC, junto com a primeira luta dele no UFC, num peso que ele não bate desde 2017. Muita coisa envolvida, né? Muita coisa envolvida pro nosso querido Kaya Asakura, mas é isso, nunca passou do terceiro assalto, vai enfrentar o Pantoja, que na minha opinião é um dos melhores lutadores de luta longa dentro do UFC. E pra mim esse é o pulo do gato. O Pantoja tem como características intangíveis do campeão a taxa de trabalho, o volume dele de luta e o queixo praticamente absoluto. É um atleta que realmente é muito complicado de você tirar do confronto, de você tirar ele da luta de toda maneira. Você pode até num confronto contra o Pantoja vencer 1, 2 assaltos, mas à medida que a luta é de 5 assaltos, você não consegue vencer a maioria. Então pro Pantoja, na minha opinião, a planta é jogar na longa, fugir dessa contundência inicial do Asakura, deixar o japonês cansar um pouco, fazer ele carregar um pouco de peso no clinch e trabalhar as posições, trabalhar o jiu-jitsu, que é também um diferencial técnico do nosso Pantoja nesse confronto. Acredito que o Pantoja, chegando às melhores posições, não vai desperdiçar, vai ter calma, vai ter parcimônia, para quem sabe uma boa mochilada, construir uma finalização. O melhor cenário pro Pantoja é finalizar o Asakura, na minha opinião. Porém, o japonês nunca foi finalizado, nunca enfrentou o Alexandre Pantoja. Tudo tem a primeira vez. Será que o UFC 310 vai marcar a primeira derrota por finalização do Asakura? Tomara. Bom, o UFC 310, 7 de dezembro, diretamente da T-Mobile Arena. O serviço tá dado, é um main event. Vou fazer também um vídeo pro main event e outras lutas desse card. Espero que você tenha gostado. Tamo com o telão, formato novo. Eu sou Tasso Doria, comentarista do UFC Fight Pass. Também faço live de react de praticamente todos os UFCs que eu não tô lá comentando, né? Então cola na minha roxinha durante o UFC pra gente ver esse card junto, pra gente resenhar sempre. E toda segunda-feira, 6 horas da tarde, o UFC Podcast, cara, no YouTube do UFC Brasil, no Fight Pass e também todos os agregadores de podcast. Tem mais alguma coisa pra vender? Também, toda segunda-feira também faço o recap com a AG Fight, né, conversando com os atletas que lutaram no final de semana anterior no UFC. Então a gente já recebeu o Charlinho depois da vitória dele no 309, recebemos o Davidson depois da luta dele no Macau. Então, chega mais, tá vendido o peixe. Ah, a camisa também, se gostou, tá só na Store. É isso, fechou, valeu!